No Alesp Conecta de hoje, vamos falar sobre ensino à distância. E o nosso convidado é Wesley Pinheiro, professor de comunicação e marketing da Fapcom. Fique agora com a íntegra da entrevista. Para falar de um tema que muita gente tem usado já, a educação à distância, né? Boa tarde. Sim, a educação à distância é um tema que é interessante porque tem muita gente que usa, tem muita polêmica em cima disso, né? E é uma realidade que a gente precisa debater bastante. Então já te faço a primeira pergunta. Por que é tão polêmico ainda o ensino EAD? Há alguma parte tanto de população ou de docentes que acham que deveria ser aquele esquema mais antigo que a gente diz, né? Do ir para a sala de aula, sentar lá nas suas cadeiras. A gente sabe que hoje, na dinâmica de vida, é mais fácil, às vezes, você sentar 1 hora na frente do celular do que passar 3, 4 horas em sala de aula. Gira em torno disso a polêmica? Tem um pouco de tudo, né? Tem um pouco da desconfiança das pessoas em relação que o ensino à distância é muito diferente do ensino presencial, né? Você precisa da figura do professor. Tem um pouco também da desconfiança da parte acadêmica, docente, sobre a qualidade daquilo que algumas instituições oferecem. Mas existem dois lados da moeda que são importantes. Existem instituições sérias, existem ações muito benéficas do ponto de vista do ensino à distância, principalmente, sobretudo, no ensino superior, né? Eu acho que onde o ensino à distância ele atua com mais força, né? No ensino médio e básico a gente não tem essa força como tem no ensino superior. Tem grandes ações como a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, né? A Univesp, que acho que é um grande exemplo disso. Mas tem também as ações de grandes empresas, né? Grandes grupos educacionais que utilizam o ensino à distância como uma forma de baratear custo, né, da formação acadêmica, que aí acho que é onde existem as maiores críticas, a concentração das críticas estão aí. Então, vamos por partes. Vamos começar com a parte da dinâmica do dia a dia das pessoas. A gente sabe que há muito tempo atrás era muito mais fácil você passar 5, 6 horas dentro de um lugar pré-estabelecido, com 5, 6 aulas diárias, 4, 5 aulas diárias, de manhã ou à noite, ou algumas faculdades que você tem ali um período integral e tudo mais. Hoje em dia, é uma questão de popularização do ensino superior, essa questão do EAD, ou é para facilitar a vida de quem quer estudar? Eu acho que é as duas coisas. Mas, mais uma vez, a gente precisa olhar para que instituição está levando isso e como é que isso é aplicado. Então, há instituições que vão trabalhar sobre essa questão da versatilidade. Porque, a priori, o perfil do aluno do ensino à distância é aquela pessoa que ela não tem o horário, né, tradicional de... Não tem essas 5, 6 horas, Exato. 4, 5 horas de ficar de manhã ou à noite na faculdade. E ela precisa de uma flexibilidade, ela precisa de meia hora de manhã, 2 horas à tarde, às vezes de madrugada, enfim, o ensino à distância vai colaborar muito nesse processo, vai ajudar muito nisso. Como também aquelas pessoas que estão fora dos grandes centros educacionais, né? Ela não tem condição de se deslocar. Então, o ensino à distância ele ajuda muito dentro desse processo. Por outro lado, você tem algumas instituições aí que elas tentam popularizar o ensino à distância, mas não como uma forma de democratização do ensino, mas como uma forma rápida e barata do ponto de vista da gestão educacional. Isso é um pouco problemático. Quando você fala essa questão de ser um pouco problemático, você está falando das instituições. Sim. Elas que vão ter que levar um serviço de qualidade aos seus alunos. Mas os órgãos que regem o EAD, o ensino, a educação superior no país, o que efetivamente dizem sobre o EAD? Bem, se a gente olhar para o MEC, né, o MEC não tem uma postura crítica. Né? A postura geral do MEC é aos poucos, né, e liberando o ensino à distância. Então, assim, algumas universidades, alguns cursos têm autorização para funcionar totalmente em AD, alguns cursos não, são só parciais da grade horária. Então, cursos como medicina, nem disciplina EAD pode ter, né? Então, a gente tem essas situações. Curso do direito, há uma disputa entre o Ministério da Educação e a OAB. A OAB é contrária à disponibilização total do curso de direito, no ensino à distância, e o MEC, acho que a última resolução do MEC já liberou o ensino à distância para o direito. Então, entendi. E
Aí é que eu tá. Se o órgão que regulamenta, né, regulariza o setor, né, e tudo mais, ainda tem dúvidas, acho que é por isso que gera tanta dúvida também no próprio aluno, em quem vai consumir isso, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, ó, eu tô com a minha colinha aqui, uma matéria que saiu agora, agora em dezembro. Aliás, agora em dezembro diz: ensino à distância tem 9 milhões de estudantes e cresce no Brasil. A pesquisa da Associação Brasileira de Educação à Distância mostra que o setor teve crescimento de 17% no número de matrículas do ano passado para cá. Então, assim, o público, quem quer estudar, está consumindo isso. Talvez precise ser melhor discutido com o MEC como funciona. Aí o MEC ter uma postura um pouco mais incisiva e mais firme no sentido, olha, cursos ou matérias em EAD tem que seguir isso, isso, isso. O aluno precisa estar lá conectado por tanto tempo. Porque se joga culpa, entre aspas, para a instituição, mas o aluno, né? O aluno tem que fazer a sua parte quando você está no EAD, né? Aí é um outro ponto de interrogação também, não tem como. O grande ponto de interrogação quando você fala do aluno, é que assim, existe um perfil ideal do aluno que ele vai cursar um curso à distância. Sobretudo, é um aluno que precisa fazer uma gestão muito boa do seu tempo. Ele tem que ser disciplinado. Então, por exemplo, aquela pessoa que não consegue separar tantas horas por dia e eu vou executar essa tarefa porque, do ponto de vista teórico, a carga horária do ensino à distância é a mesma do ensino presencial. Então, é bom deixar bem claro isso. Exatamente. Não existe uma diminuição de carga horária. Não, é a mesma. Você tem o mesmo, você paga pelas mesmas horas, é isso? Exatamente. O que muda nesse processo é a gestão dessas horas. Então, cada atividade, cada processo que é disponibilizado no ensino à distância é calculado em base do ensino presencial. Então, se o aluno, né, aquela pessoa que está disposta a fazer o ensino à distância, ela não tiver a capacidade de gestão do tempo dela, ela vai ter uma dificuldade de se adaptar a esse processo e vai ter uma dificuldade também grande de conseguir se formar efetivamente, porque ela exige isso, exige muito mais do que o presencial, né? Que o presencial você tem a falta controlada, você tem que ir, enfim, já existe até uma ideia natural de que você precisa ir para a aula. E aí isso é muito maluco, porque se você tem uma das disciplinas ou o curso todo à distância, o famoso EAD que nem todo mundo chama, o cara pode entrar no sistema, diz que estava lá, que deve ter um tanto, né, para poder se formar, receber o diploma e não acontecer. Então aí eu puxo um pouco assim, vamos tirar a responsabilidade das instituições e colocar a responsabilidade em quem está querendo consumir isso. Aí falar, mas está pagando, a pessoa está pagando, então ela vai fazer a coisa correta, direitinha. Você sabe que eu tenho um Como é que caso você vai regularizar curioso isso? sobre isso. Tive uma experiência numa instituição que ela inseriu disciplinas, né, online na grade. E havia uma desconfiança muito grande de que às vezes essas disciplinas todo mundo ia passar, ia ser muito fácil, o aluno não ia estudar, etc. E tal. Enfim. Mas, como eu te disse, é um processo de adaptação. Sim. Né? Curiosamente, as disciplinas à distância foram as que tiveram maior número de alunos reprovados. Uau! Fizeram um contraponto aí, então. Porque depende também da pessoa, né? Porque, para quem está ouvindo a gente, nunca ouviu falar de ensino à distância, EAD e tudo mais, ou gosta do método tradicional de sentar ali na carteira e ficar ouvindo o professor. Como é que funciona a avaliação no EAD? Como é que você faz uma prova via internet? Existem alguns processos, né? Então, por exemplo, na graduação, o Ministério da Educação exige que tenha avaliações presenciais. Então, minimamente... O cara precisa ir na instituição. Exatamente. O aluno, né? Falando do cara, ou pro aluno. Isso. O aluno ele precisa ir pelo menos uma vez a cada semestre fazer uma avaliação presencial. Essa avaliação presencial ela pode ser tanto por disciplina como pode ser uma avaliação geral, uma avaliação global de todas as disciplinas que ele faz. Isso vai variar de instituição para instituição. Isso é uma avaliação final. Durante o processo, né, por exemplo, um processo semestral, bimestral, enfim, temporário, existem atividades que o aluno precisa cumprir, existem tarefas. Essas tarefas, essas atividades vão somando pontos
dentro do processo avaliativo dele. E aí, então, é nesse momento que vai dizer se o cara está acompanhando ou não corretamente as aulas, né? Exatamente. Também é um dos modos. Mas o que me deixa com ponto de interrogação, e talvez seja de muitas pessoas, é como é que eu vou ter certeza que isso está acontecendo, que eu estou aprendendo de verdade? Eu, por exemplo, gosto do método tradicional. Porque eu sei que se eu parar na frente do computador, dependendo, chegando muito tarde em casa, eu não vou conseguir me concentrar para entender aquele conteúdo. Então, talvez seja mais fácil alguém na minha frente explicando. E eu já ouvi também pessoas que querem ter essa troca de ideia com o professor. Como é que funciona isso no EAD? Porque o cara vai lá, o aluno vai lá, abre a sua sessão dentro do computador e as aulas já estão prontas. É isso. Você não tem um videochat, alguma coisa com o professor, né? São dois pontos aí, né, da tua pergunta. A primeira sobre avaliação, né? É interessante pensar de que o aluno no EAD, ele pode achar que é mais fácil, mas não é. Né? Porque ele tem uma série de atividades. Tá. Essa relação com o professor, que isso, né, para muitos vão ter a dificuldade de aprender sozinho. Então, aquela palavra, autodidata. Né? O aluno do ensino à distância ele precisa ser autodidata. Isso não significa que ele não vá ter contato com o professor. O que diferencia no ensino à distância é que nem sempre ele tem contato com o professor que montou aquela disciplina, que montou aquele conteúdo. Entendi. O que ele tem contato é com uma pessoa que é chamada de tutora. Né? Não necessariamente aquela pessoa que produziu o conteúdo. Em alguns casos são, em outros não. Entendi. E isso é feito de que forma? São feitos de duas formas. Né? Uma forma assíncrona, que é por meio de fórum. Então, o professor ou o tutor, ele lança uma discussão e as pessoas vão respondendo no seu tempo. Tá. E tem também o espaço de bate-papo, que tem data, né, hora, tem uma agenda de dia e hora marcada, onde o professor vai estar online e todos os membros da turma vão poder ali estar discutindo um determinado assunto. Então, tem-se como ter esse debate, né? Tem. É bom a gente deixar claro, porque a gente tem que pensar que o Alesp Conecta é escutado por diferentes pessoas, né? Algumas que já conhecem muito mais a fundo o tema, outras que até gostariam de entender melhor para poder, sei lá, não tem a disponibilidade de tempo, mas tem o momento lá de ficar quietinho em casa, fazendo isso, consegue fazer. A gente está conversando, o primeiro bloco do programa a gente já vai encaminhando para o final. Na volta, a gente fica com aquelas outras questões que você me falou no começo do programa, questão não só da qualidade, mas que muitas instituições têm essa discussão, que estão usando o IAD apenas para questão de valores, de dinheiro. Daqui a pouco a gente volta, tá bom, professor? Tá ótimo. Nesse primeiro bloco do Alesp Conecta, o professor Wesley Pinheiro contou como funciona no Brasil o ensino superior à distância. Voltamos com o nosso tema de hoje, ensino à distância. E nesse bloco do Alesp Conecta, o Wesley vai contar quais os cuidados na hora de escolher um curso EDA. E o Wesley Pinheiros, professor de comunicação e marketing da Fapcom, está contando pra gente tudo que muita gente já sabe e não sabe sobre ensino à distância, o famoso EAD. A gente conversava aqui no intervalo rapidinho para voltar para esse segundo bloco. Que às vezes, pelos cursos EAD serem um pouco mais baratos, você tem uma demanda muito maior de pessoas à procura, que é o que ele estava explicando no primeiro bloco, que acham que vai ser mais fácil a vida pelo EAD do que ali indo todo dia para a faculdade, dentro de uma instituição. E não é isso. Então, vamos deixar claro de novo que não é isso. Quem acha que ensino à distância é mais fácil que o convencional, errou, né? Errou. Não é isso. Não, às vezes ele é mais difícil. E exige um empenho muito maior do aluno. Sim. Porque muitas vezes você está estudando solitariamente. Você não tem um colega do lado para tirar uma dúvida, você não tem um professor. Né? Tem alguém para te puxar ali, né, para fazer. Mas, ao mesmo tempo, o EAD acaba sendo um espaço mais democrático de popularizar, né, e levar conhecimento a mais pessoas, a uma outra camada de população. Que cuidados isso é importante ter
na sua fala inicial, você falava sobre a questão de algumas instituições usarem o EAD apenas para ganho de valores, de ganhar mais no seu final de ano lá, quanto que a faculdade ganhou no ano. Quais os cuidados de quem precisa fazer um ensino à distância porque precisa de administrar seu tempo melhor? Sim. Bem, se a gente pensar, né, no ensino à distância como esse processo de democratização, ele é extremamente importante, principalmente quando aquilo que eu já tinha falado, de pessoas que precisam fazer um curso ou técnico ou superior em cidades que não têm universidades, é um canal muito importante. O grande problema na questão do EAD, especialmente aqui no Brasil, é que ele vai esbarrar numa questão financeira. Tá. Não é um tipo de modalidade de ensino que é barata, ela é cara. Porque a infraestrutura que você precisa ter é uma infraestrutura cara. Você precisa produzir conteúdo audiovisual, você precisa... Precisa ter um estúdio para fazer isso, Exatamente. Não tem jeito. Exatamente. Então ela custa, cara. Se você pegar algumas instituições mais tradicionais que trabalham com EAD, a diferença do ticket, né, da mensalidade entre o presencial e o à distância é pequena. Justamente por Exatamente. esse todo bastidor, né? Porque você precisa gravar, você tem que ter o profissional. Para quem tá escutando a gente e vendo a gente, vocês estão vendo que a gente está no estúdio. Para esse programa tá sendo gravado e ir ao ar na TV, a gente tem a Dani e a Carol lá que estão cuidando da imagem, a gente tem aqui o Roberto que está cuidando do áudio, a gente tem todo o material aqui. Né? Tem as pessoas que cuidam dos bastidores. E a mesma coisa da produção. Tem todo mundo que, nas aulas do EAD também. Não é só o professor que está lá tem um câmera, tem alguém na iluminação, tem alguém cuidando de som, tem alguém cuidando de imagem. Esse é o custo, né? Não adianta ser também muito barato. Exatamente. E em algumas instituições, elas chegam a cobrar 40%, 30% do valor comparativo com a mensalidade do presencial. E aí... que seria uma boa média. Só que aí você começa a desconfiar. Ele não pode ser só 30%. Ele não pode ser. É isso que a gente quer entender. Exatamente. E aí, no primeiro momento, no seu processo de decisão, você quer, obviamente, ingressar num curso e você pensa, eu vou pagar o mais barato... porque com os outros 20% eu faço outra coisa. Exatamente. Só que a história do barato sai caro. Né? Então, algumas instituições, elas usam esse artifício, eles baratiam. Então, assim, em termos de produção de conteúdo, é muito ruim, é muito fraco. Porque, pensa, para você baratear algo, você vai ter que tirar a qualidade de qualquer produção. Né? Seja essa produção do ponto de vista acadêmico, seja essa produção no mercado, enfim... Tira de algum lugar. Não é só a envelopagem bonita que tem que ter, né? O conteúdo tem que ser de acordo com aquilo que você quer estudar. Então, o candidato ele precisa desconfiar um pouco disso. Ele precisa desconfiar. Nada muito barato tem qualidade garantida. E aí onde vem a grande polêmica em cima do ensino à distância. Porque se a gente pensar, especialmente no ensino superior, sobretudo a partir de 2008, houve um crescimento grande, né, no ensino à distância. Sim. Nesses últimos 2 anos, né, especialmente de 2018 para 2019, aumentou bastante. E, inclusive, as ações das grandes corporações educacionais aumentaram significativamente porque há uma demanda do ensino à distância justamente de pessoas que não conseguem mais pagar o ensino presencial, estão migrando para o ensino à distância porque, em termos de mensalidade, é mais viável. Né? Se a gente pensar em crise econômica do Brasil, etc, etc, etc. Para o lado de algumas instituições, isso é altamente favorável, porque ela está diminuindo o custo com o professor, só para você ter uma noção. É importante que a gente saiba. Tem instituições que demitem professores que custam, doutores que custam um X hora-aula, contratam outros por 1/3 do valor. Eu lembro que na minha antiga faculdade fizeram isso, tiraram os professores que tinham doutorado e mestrado para baratear. Exatamente. É claro. Não que os outros não sejam bons. Sim, mas né? você vai sucateando todo um processo. Todas as instituições são assim? Não são. Então, por isso, qual que é a minha dica para quem quer cursar fazer um curso no ensino à distância? Procure instituições que já tradicionalmente têm uma reputação boa. Nos seus cursos convencionais, presenciais. Exatamente. Desconfie de preços muito baratos.
porque deve ter uma deficiência aí, deve ter uma deficiência técnica, deve ter uma deficiência docente. E aí você gasta seu dinheiro de bobeira. Exatamente. E você não aprende. E tem por que você faz um curso, né, superior? Por que você faz um curso de especialização? Por que você faz um curso de aperfeiçoamento? Porque você quer ou ingressar no mercado de trabalho ou você quer melhorar a tua carreira. Se você tem uma formação que é Isso deficiente, mesmo. você não vai alcançar o teu objetivo maior. Você não vai sair do lugar onde você tá. Então, Exatamente. é você ser enganado e reenganado ali, né? Não tem jeito. Ou você se enganar, né? Porque também tem isso. Não, vou fazer isso porque é muito mais fácil. Aí entra de novo a nossa discussão. Não é só responsabilidade do outro lado. É responsabilidade do aluno também. Sim. E a gente está batendo nessa tecla porque, às vezes, é mais fácil você culpar o outro lado do que reconhecer que você não está fazendo a sua parte. Sim. Né? Não tem jeito. Então, acho que a grande dica é essa. Além de buscar instituições que já têm os seus cursos tradicionais, reconhecidos, presenciais, e eles te abrem essa possibilidade de ensino à distância para gerir o seu tempo melhor, você entende que assim é mais fácil, tem que se dedicar, né? Não adianta. Sim. Acho que a gente tá batendo nessa tecla, mas é que senão as pessoas não vão entender que tem que se dedicar. A tem gente que fazer por merecer. Exatamente. Porque se a gente pensar em termos de formação, nós estamos discutindo o ensino à distância da sua forma mais tradicional, né? Mas existem N possibilidades de você ter aprendizagem com outras ferramentas, né? Como o YouTube, enfim, de conteúdos disponíveis na internet, que você vai conseguindo agregar conteúdos e você vai se aperfeiçoando dentro daquilo que você já atua, né, dentro do mercado. No mundo da rádio, por exemplo, o famoso podcast surgiu para isso, para você estar indo de um lado para o outro, escutar algum programa em 15, 20, meia hora e acabou. Exato. De algum tema, né? É para facilitar a vida, né? Exato. E então, você ter o conhecimento. Então, facilitar a vida não significa que vai torná-la cômoda. Né? Não, gostei dessa frase. Facilitar a vida não significa que vai torná-la cômoda. Grifa aí essa frase. Porque, na realidade, o que a gente está tentando sempre? Otimizar o tempo. Porque eu acho que hoje Só o tempo, não o conhecimento. Exatamente. Né? Qual que é a nossa moeda mais valiosa hoje? O tempo. Para tudo, né? A gente não tem o tempo para se divertir, o tempo para estudar, o tempo para trabalhar, enfim. Isso é verdade. Não tem como. Você tem que ser vários em um só. Exatamente. O tempo, a modernidade, eu falo que também tem um lado positivo e negativo, né? A gente se preocupa, às vezes, com tantas coisas e não se preocupa com a gente. Não tem jeito, né? Exato. Esse equilíbrio da coisa que eu acho que é complicado. E num tema como ensino à distância, o equilíbrio é tudo. Porque você tá lá no seu momento que tem que trabalhar, tem que cuidar dos filhos, essa coisa, mas você tem que ter um momento que você tem que se dedicar, que você tem que estudar, você tem que ler, porque também vem referências bibliográficas de leituras. Exatamente. O professor deixa lá no sistema material complementar de aula, essas coisas, porque na minha época de faculdade a gente ia lá no Xerox, tirava um monte de Xerox do que você posso falar fazia. De um ponto que é interessante, que quase Lógico. ninguém discute, né? Tem as pessoas têm um certo preconceito com o EAD, enfim, etc. E tal, mas você pega, por exemplo, um profissional que se formou no ensino à distância, que ele passou por esse processo, né? Um processo de gestão do tempo. Ele se formou bem, ele tem domínio, porque ele foi além daquilo que o sistema passou. Você pega esse profissional, ele tem muito mais capacidade e autonomia para executar as demandas e para romper os obstáculos do que aquele que ficou dentro de um modelo tradicional e que muitas vezes espera o que eu tenho que fazer. Não vai em frente, né? Exatamente. Fica só esperando que... E nessa modernidade de trabalho, muita gente identifica esse outro perfil do que você acabou de falar, do cara que se gerencia, sabe gerenciar seu tempo e dá conta de fazer tudo. Vai ver que é isso que muitas empresas também procuram. Exatamente. Um cara que consiga gerenciar tudo e entregar tudo. Exatamente. Né? Então, é isso que você falou, pensar pelo lado positivo, que também te dá essa possibilidade, esse know-how, né? Tem muita gente que tem, assim, medo, até vergonha, vão descobrir que o meu diploma é de ensino à distância. Mas pensa, se você se formou um bom profissional, o ensino à distância pode ser um valor agregado. Porque eu sei que você sabe gerenciar bem as suas capacidades, você tem suas habilidades e competências bem mais trabalhadas do que o indivíduo que ficou em sala de aula presencial. E o Alesp Conecta tem essa função.
fazer com que você que está vendo, ouvindo a gente, que não conhece sobre algum tema, entenda melhor esse tema nos seus vários aspectos. E é isso que o professor Wesley Pinheiro, professor de Comunicação e Marketing da FAPCOM, trouxe para a gente, traz para a gente sobre essa questão. Agora, professora, a gente falou muito de ensino à distância, do que você veio a falar. A gente tem um quadro aqui no Alesp Conecta que a gente gosta muito quando dá tempo da gente fazer, né, Roberto? Solta a vinheta aí, que é o caso hoje. Ah, a expressão dele nem mudou muito, né? A gente gosta quando a vinheta toca, porque alguns tomam um susto. Faz assim, agora vão querer o quê? Momento fofoca? Não é momento fofoca, mas a gente tá falando do professor, né? De alguém que conhece um tema a fundo, que tá explicando pra gente. Mas a gente quer saber o outro lado, quem é o Wesley mesmo, entendeu? Então agora é bom porque ele é professor, ele vai poder dar um monte de dica, tranquilo então. Quando não está em sala de aula ou em algum momento virtual com os alunos, o que o Wesley gosta de fazer? Duas coisas. Ouvir música e atividade física. Eu virei crossfiteiro. Ixi, crossfit é aquele cara que pega peso mesmo, peso pesado, para definir o corpo, toda aquela coisa, extrair um pouco as coisas da mente. Exato. Tipo de música que então escuta no crossfit e fora dela? Nossa, eu sou bem variado. Eu ouço de Maria Bethânia a Kiss. Ah, tá ótimo, então. Tem uma gama ali bem grande de possibilidades. Playlist é o que não deve faltar no celular do professor. Isso tem bastante. Professor, dica de livro. Pode até dar 2 dicas. Vamos abusar do professor. 2 dicas de livros, professor. Olha, eu vou dar 2 dicas de livros que são, obviamente, livros que estão mais atrelados ao meu universo, mas que eu acho que vale a leitura para todo mundo. Existe um livro chamado O Poder da Influência, de um autor chamado Jonah Berger, e ele vai tratar de todas as formas, né, que são concebidas para que a gente faça as coisas, para que a gente consuma as coisas sem perceber que a gente está fazendo. Como é que é o nome? O Poder da Influência. Vou escrever aqui para mim, O Poder da Influência. Tá. Eu acho que esse livro ele é bem bacana. E tem um outro livro que chama A Conversação em Rede, de uma autora brasileira chamada Raquel Recoeiro, que vai discutir as nossas formas de conversar em rede, as nossas formas de conversar a partir das tecnologias, né? A partir do computador. Da hora, gostei dessas. Como é que isso modifica, né? O que modifica do nosso processo de oralidade para o processo de virtualidade. É bem interessante. Eu tinha certeza que eu tinha que pedir duas dicas pro professor. Não tinha como pedir uma. O professor é adepto de redes sociais? Não. Sim. Redes sociais. Então, assim, uma página, pode ser no Face, no Insta, em qualquer lugar que você segue. Não precisa ser do tema aí da comunicação, do mundo da comunicação e do marketing, mas que você goste, que você queira dar de dica para os nossos ouvintes, para quem está vendo a gente. Olha, uma página um perfil que eu gosto muito por conta de novidades, aí é do mundo da comunicação, sobretudo do mundo mercadológico, e principalmente para a juventude, para a garotada que gosta de saber coisas novas do mercado, chama-se Geek Publicitário. Geek? Isso. Soleta pra gente o Geek. G-E-E-K Publicitário. Tá, G-E-E-K Publicitário. Isso. Ele tem um canal no YouTube, tem perfil no Facebook, tem perfil no Instagram. É bem interessante, vai trazer as novidades do que está sendo lançado, de produtos, de eventos, tanto do mercado comum quanto de áreas de nicho, como o mundo dos games, né? O mundo Todo mundo vai ter o porquê de seguir essa página, de entender um pouco. E conhecimento nunca é demais, né, professor? Para a gente finalizar aqui o nosso programa. Conhecimento, independente da área, é importante ter a vida toda, né? Sim, sempre. É o que nos faz, na realidade, crescer. É o que nos faz crescer, então a gente segue em frente. Esse segundo bloco passou ainda mais rápido que o primeiro. Não passou, gente? Passou. Impressão minha ou passou mais rápido que o primeiro? Passou. Obrigada, professor, por ter vindo aqui, contado pra gente um pouquinho como funciona, desmistificado muita coisa do EAD. Já está convidado para uma próxima. Muito obrigado. Hoje no Alesp Conecta falamos sobre ensino à distância e como funciona essa modalidade aqui no Brasil. Acesse o YouTube da Alesp para rever os outros programas. Até mais!